Perguntinha desagradável. O que, se você perder, tornaria sua vida indigna de ser vivida? Repito, o que, se você perder, tornaria sua vida indigna de ser vivida? Eu disse que a pergunta era desagradável. No entanto, a pergunta e a resposta que a gente dá para a pergunta tem relação com o assunto dessa reflexão e com as próximas reflexões das próximas semanas. Eu quero tratar com você sobre o tema ídolos do coração. Quero conversar sobre o assunto deuses falsos. Bem, entre 2008 e 2009, o dirigente executivo de uma das principais empresas de auditoria imobiliária dos Estados Unidos disparou com uma arma de fogo contra a própria cabeça ao volante do seu lindo Jaguar vermelho. História triste, porém, esse tipo de história não é incomum, infelizmente. Para pessoas do nosso tempo, a palavra idolatria remete a imagens de povos primitivos, curvados, prostrados diante de uma estátua. Contudo, infelizmente, idolatria é coisa contemporânea. Cada cultura é dominada por um conjunto, por um panteão de deuses, por um conjunto de ídolos. Cada cultura, cada geração tem seus sacerdotes, seus rituais, seus totens, seus santuários. Por exemplo, os antigos gregos tinham o Paternon em Atenas e outros santuários na Grécia. Hoje, a idolatria pode acontecer em lugares inusitados, como espaços corporativos, torres de escritório, boates, spas, academias, entre outros espaços. Hoje, as pessoas não se prostram diante de uma estátua da deusa Afrodite, deusa grega do amor, da beleza e do sexo. Porém, são muitos aqueles que vivem em função de amor, beleza e sexo. Muitos são os indivíduos, as pessoas que entram em depressão profunda e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com o corpo e com a própria imagem. O fato inegável é que o coração humano, como já afirmou corretamente o reformador João Calvino, é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. A grande maioria das pessoas, quando pensa em ídolo, pensa em uma estátua. Embora a adoração tradicional a ídolos, a imagens, a estátuas, ainda ocorra em muitos lugares do mundo, a adoração interna, ou seja, aquela que acontece dentro do coração, esse tipo de adoração é universal. Quero chamar a sua atenção para um texto do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 14, verso 3. Nessa passagem, Deus está se dirigindo aos anciãos de Israel. Vejamos o que diz a passagem. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. O texto continua, mas quero enfatizar essas palavras. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. O próprio Deus diz para os monoteístas anciãos de Israel: vocês são idólatras. É possível ser um monoteísta do ponto de vista da teologia, crer e admitir a existência de apenas uma divindade. É possível ser monoteísta e ainda assim ter dificuldades com deuses falsos, pois é possível sempre inflar algo ou alguém
à categoria de um Deus funcional. O pregador e puritano David Clarkson fez uma distinção muito adequada entre aquilo que ele denominou de idolatria externa e idolatria interna. Para o puritano, a idolatria externa é aquela que leva em consideração a questão da movimentação, a questão dos gestos. A adoração externa é quando o indivíduo se prostra diante de uma imagem, diante de uma estátua. Já a adoração interna, já a idolatria interna é um ato da alma, quando a mente se ocupa muito com um objeto e o coração e os afetos e as faculdades humanas se concentram muito nele, ocorre a adoração de alma, a idolatria. Algo que deveria ser dado somente a Deus é dado a outra pessoa ou a outra coisa. Por isso é que idolatria é coisa tão sutil, é coisa tão tênue. Na verdade, qualquer coisa pode virar um ídolo. E geralmente nós transformamos coisas boas em ídolos. Pense, por exemplo, num atleta que se sujeitou a tomar alguma substância ilícita, algum esteroide, no afã de ter o melhor desempenho possível. Ter a melhor performance possível é algo bom, é algo lícito. No entanto, transformar isso no grande objetivo, no objetivo principal da vida, é algo ilícito e prejudicial. Nesse caso, algo bom se converteu, se transformou em algo supremo. E é aí que reside o perigo da idolatria. É quando algo bom se converte em algo supremo. E quando alguma coisa ganha o status de supremo, vem as exigências que geralmente anulam, quando não cancelam, valores concorrentes. Tim Keller, pastor presbiteriano estadunidense, no livro Deuses Falsos, aliás, essa meditação e as próximas meditações sobre esse tema possuem grande influência dessa obra do reverendo Tim Keller. Ele afirmou apropriadamente sobre idolatria o seguinte: chama a sua atenção para a definição que o reverendo Tim Keller faz sobre um ídolo. Ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. A definição do reverendo Tim Keller é simples, porém é altamente prática. Dá para a gente compreender bem o que significa idolatria. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. É por conta disso que podemos afirmar que o conceito bíblico de idolatria é uma ideia extremamente sofisticada, pois integra categorias intelectuais, psicológicas, sociais, culturais e também espirituais. Repetidas vezes, a Bíblia trata sobre a questão da idolatria, empregando a metáfora conjugal. Deus deveria ser, espiritualmente falando, o nosso único cônjuge. Mas quando desejamos outras coisas mais do que Deus e nos deleitamos mais nessas coisas do que em Deus e nos excitamos mais com essas coisas do que em Deus, nós cometemos um verdadeiro adultério espiritual. Eu faço para você aquela pergunta inicial. A pergunta foi desagradável, não é? O que mais você teme na vida? O que, se você perder, tornaria sua vida indigna de ser vivida? O que deixa você completamente irado, desesperançado, ansioso? A autora Rebecca Pipert afirmou corretamente, apropriadamente o seguinte: o que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder
é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada, é uma marionete daquelas pessoas que ela deseja agradar. Não controlamos a nós mesmos. Repito, para reforçar, não controlamos a nós mesmos. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Para concluir essa primeira conversa sobre esse tema dos deuses falsos, eu quero dizer para você que o caminho para seguir, o caminho para superar o desespero da idolatria consiste em analisar o mundo contemporâneo atentamente, com critérios bíblicos. É importante analisarmos o mundo a partir de categorias bíblicas e discernirmos os ídolos do nosso coração, da nossa cultura, denunciá-los. Porém, isso não basta. Discernir os ídolos do coração não basta. Nunca uma atividade humana será suficiente. O único modo de nos livrarmos da influência destrutiva dos ídolos do coração, dos deuses falsos, é nos voltarmos para o Deus verdadeiro, Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Consolador. É só em Deus que nós encontramos a cura para o problema, para a doença da idolatria do nosso coração. Que o Senhor te abençoe e que você encontre em Deus satisfação e plena realização.